perdi um sócio, o CTO, que literalmente copiou a nossa ideia, saiu sem nós sabermos, durante 6 meses estava a fazer o nosso concorrente, o nosso maior concorrente hoje em dia da Uniplaces em Espanha. A mentoria não é mais nada do que uma relação. O difícil é que tu tens que dar no início para depois poder receber. Que negócio de merda que tu tinhas para ali. Se calhar o Elon Musk pode dizer que existe uma forma de sucesso, mas o gajo não partilha com o mundo. Aqui este mito urbano que os empreendedores são todos putos de 22 anos. Este episódio de Founder Tales é patrocinado pela Blockit. A Blockit é uma empresa fundada em Portugal que produz smart lockers para receber encomendas. Eles estão neste momento à procura do melhor talento em Portugal e têm vagas abertas para todas as posições. Esta é uma excelente oportunidade para se juntarem a um projeto ambicioso que está a mudar o mundo da logística com muitas soluções tecnológicas desenvolvidas de raiz. Todos os anos, 160 mil milhões de encomendas online são enviadas. Portanto, se estão à procura de um desafio com impacto global, com o propósito de melhorar o dia-a-dia de milhões de pessoas e que está a caminho de ser o número 1 global da indústria, já sabem, visitem a página de Careers no site da Blockit, em blockit.careers. Tem lá todas as vagas, são cerca de 50. Portanto, candidatem-se e boa sorte. Vamos para o episódio. Bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales. Estamos aqui outra vez na PwC Portugal a convite do Ricardo Mesquita, que nos arranjou aqui uns convidados espetaculares, principalmente o Miguel, que já andávamos a chatear há algum tempo. Obrigado, Humberto. E acho que pronto, o Miguel dispensa apresentações, mas só para focar aqui as formalidades. Portanto, co-founder da Uniplaces, depois co-founder da Coverflex e partner na Shilling. Isso mesmo. Exatamente, portanto, bem-vindo, Miguel. Obrigado por me receberem. Vamos começar com a Uniplaces. Portanto, vocês começaram aquilo logo à saída da faculdade. E do que nós, se calhar não temos a informação toda, mas do que nós ouvimos, não sei se foi totalmente num Startup Weekend, mas houve aí uma história de um Startup Weekend em que andaram aí a ver casas e tudo. Isso. E se calhar é uma história engraçada para começar. Sem dúvida. Olha, eu tenho duas fases muito diferentes, uma antes dos 30 e uma depois dos 30. A Uniplaces é claramente aquela fase de eu ser um puto e portanto vinha com um bocadinho mais novo que vocês. E, portanto, vinha de Londres, um bocado, se calhar... Estudaste em Londres? Portanto, eu diria que não posso dizer que não sou um beto. E, portanto, beto da Foz, sem nunca ter vivido na Foz. E, portanto, acho que o Humberto é muito mais beto que eu, embora ele ache que não. Mas é um lifestyle. É um lifestyle, supostamente. Pois. Mas 18 anos no Porto, os meus pais não têm nada a ver com o empreendedorismo. Minha mãe na área da saúde, e, portanto, assistente social... público, o meu pai área da construção civil, economista, e portanto se calhar a parte do empresário vem um bocadinho por aí. 18 anos no Porto, no Clip, e portanto Lusão Internacional. Muitas vezes as pessoas perguntam-me o sotaque, não sei se vem se calhar um pouco da betice do Clip, mas depois também acabei por fazer 3 anos em Inglaterra. E aí sim fiz finanças, que supostamente achava que era aquilo que, para ser empresário, se eu não ia ser engenheiro, que realmente era o gajo que construía coisas, ia ter que olhar para os números. E portanto faço um bocadinho esses 3 anos onde gosto da parte analítica, mas claramente ia perceber que não ia ser o Cristiano Ronaldo das finanças, nem nunca na vida, nem se calhar ia ser isso aquilo que queria fazer. Mas aí acabo por conhecer o meu primeiro sócio da Uniplaces, o Ben, um inglês, que ele claramente levava a parte financeira muito melhor que eu. E eu acabo por dar um salto antes de começar o negócio, logo a seguir com ele. Vou para os Estados Unidos, faço o MBA. E aí sim eu acho que começa a parte do empreendedorismo, porque eu acho que até aí queria ser o Humberto Aires Pereiras da vida, e portanto queria fazer McKinsey's e ser consultor, ganhar muito dinheiro e deixar a minha mãe satisfeita, que claramente muito averso ao risco porque vem do setor público. E era bom aluno, era um bocadinho aquele estudioso cromo e queria ser sempre o melhor da turma e essas coisas. Mas na parte do empreendedorismo nos Estados Unidos acabei por não ir para Harvard, e portanto se calhar não sou tão inteligente como o Humberto, de certeza, mas acabei por ir para Babson, e Babson era a escola do empreendedorismo nos Estados Unidos. Eu não conhecia a escola, mas foi ótimo porque no fundo tínhamos aquelas ligações muito fortes com a China. Portanto Alibaba, o Jack Ma a Visiting Scholar, e portanto acabei por depois ter uma oportunidade de ir para a China, para Hangzhou, que não fazia a mínima o que aquilo era, mas era a sede da Alibaba. E aí acabo por ter aí sim, de 21 anos
tentar, achava na altura que se calhar ia fazer qualquer coisa na China. Claramente percebi que, não parecendo chinês, por muito que falasse chinês, a coisa não ia funcionar, e portanto o mandarim era interessante, mas foi aí quando acabei por conhecer o meu outro sócio, que era o Mariano, que estava a liderar a expansão da Groupon na China. Outro maluco, e pronto, era um argentino, um inglês e um português. Isto era um princípio ótimo de uma anedota, mas acabamos por mudar-nos para Londres, e aí sim, pá, eles já com alguma experiência profissional, eu sem nenhuma experiência profissional, e acho que se calhar aí foi a primeira grande aprendizagem. Foi começarmos logo o projeto, em vez de ir para uma scale-up, sei lá, uma Rose, uma Sword, uma coisa qualquer assim desse género, acabamos por começar logo. E portanto eu acho que isso deu-me uma vantagem competitiva de pude aprender logo com os meus erros, e se calhar tive quase 9 anos na Uniplaces, onde se estivesse dos 30 aos 39 e a chegar depois dessa experiência aos 40, se calhar com algumas cicatrizes e claro, de uma perspectiva diferente, mas a Uniplaces acaba por surgir aí sim no Startup Weekend de Portugal. Pá, uma experiência porreira, porque quando nós os três, como éramos 22, 23 anos, não tínhamos grande dinheiro, então fomos para a casa do meu pai em Viena do Castelo, e durante um mês estivemos lá entre a piscina e a garagem em tentar fazer qualquer coisa, e uma Superbox e várias Superbox. E nesse mês acaba por surgir a Startup Weekend de Portugal, muito pelo convite da Inês Santos Silva. A Inês estava a começar, pá, e disse: olha, nós não temos grande ideia entre o Startup Pirates e o Startup Weekend de Portugal do André Marque na altura, e nós dissemos: olha, bora fazer qualquer coisa e explorarmos várias ideias. E a Uniplaces surge como um pedido de um grande amigo meu, o meu melhor amigo Francisco Ana da Silva, que era presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina. Pá, o gajo era médico, ou na altura aspirante a médico, a dizer: pá, eu tenho este problema, tenho aqui a associação cheia de gajos à procura de casa para viverem. Bem, eu sou médico, pá, alguém tem que resolver isto. E nós literalmente estávamos no Startup Weekend de Portugal, então trouxemos esse conceito e dizemos: pá, isto é uma brincadeira, isto não vai ser nada. E a Uniplaces acaba por ganhar esse Startup Weekend de Portugal. E aí eu acho que é aquela motivação de, sem grande estratégia, sinceramente, acho que foi muito mais oportunidade. Estava lá, pá, nós tínhamos 3 gajos, eu, o Ben e o Mariano, à procura de algo para fazer, e pronto, a Coverflex não, a Uniplaces nasce um bocadinho nesse sentido de oportunidade. E começamos muito no início de, pá, se calhar o contexto é importante, porque nos Estados Unidos estava a começar a Airbnb, mas antes da Airbnb havia uma empresa que se chamava HomeAway, que era a grande Airbnb da altura, curiosamente. Como eram 2 Bryans, com o mercado era o mesmo, mas com modelos de negócio muito diferentes. E o que foi engraçado foi tentar perceber como é que aqueles gajos iam competir no mercado de curta duração, e nós tínhamos uma oportunidade de fazer uma coisa gira em média duração, e portanto 1 a 12 meses, e a Uniplaces nasce dessa oportunidade, sem grandes estudos de mercado, sem grande estratégia, mas acima de tudo uma oportunidade que, pá, sinceramente, se me perguntasse na altura, achava que ia ser um projeto porreiro para 3 meses, enquanto nós não encontrávamos, sei lá, a coisa fixe para fazer a seguir. E de repente 9 anos. E de repente 9 anos, e portanto isso foi o grande choque, se calhar, de chegar aos 30 anos e perceber, ter se calhar a minha primeira middle-life crisis, ou crise de meia-idade, fizemos quase todos os erros, e uns graves, outros hoje em dia se calhar olho para trás com alguma piada porque consegues relativizar, mas perdi um sócio, um CTO que literalmente copiou a nossa ideia, saiu sem nós sabermos, durante 6 meses estava a fazer o nosso maior concorrente hoje em dia da Uniplaces em Espanha, ainda é essa empresa, que é a Spot a Home, que nós tínhamos levantado muito dinheiro, os gajos levantaram ainda mais dinheiro. O nosso diretor de vendas de Inglaterra ficou o CEO desse negócio, o meu co-founder CTO saiu e montou essa empresa com esse gajo, e portanto foi, na altura, queria-me matar os gajos. Mas depois, hoje em dia, se calhar já olho isso de uma forma se calhar mais relativize de concorrência. Não sei se teria feito o mesmo, mas é uma concorrência meio desleal. Pois, porque veio de dentro. Posso chamar os nomes que quiser e com alguma autoridade. Hoje em dia, o CEO levantou imenso dinheiro, e não sei como é que ele contou a história, mas obviamente depois no LinkedIn rasurou a experiência no Uniplaces, mas é bastante óbvio porque os 4 vinham da mesma empresa. Mas por outro lado, se calhar culpei-os muito na altura. Hoje em dia, se calhar culpo-nos mais a nós, não é? Porque para dançar o tango é preciso 2. Claro. Quando as coisas correm bem, ótimo, mas quando as coisas correm mal, a culpa não é só dos outros. E pronto, se calhar hoje relativizo a coisa de, se calhar, se tivéssemos nós feito
algo de forma diferente, se calhar eles não teriam saído da forma como saíram. E hoje também se calhar percebo a oportunidade, e portanto os gajos estavam, para vocês terem noção, ainda ao detalhe, para se calhar alguém conseguir trazer isso para as experiências que eles podem estar a viver isso hoje em dia nos outros negócios. Estes gajos nós estávamos com muito dinheiro a tentar expandir para o Reino Unido, e os gajos acreditavam que fazia sentido aquilo em Espanha e que nós estávamos a cometer um erro estratégico de estar a investir no mercado inglês por pressão dos investidores. E os gajos achavam, e supostamente bem, hoje em dia acho que a tese deles fez sentido, que nós devíamos ter ido para a Espanha, e nós estávamos a criar resistência para ir para a Espanha por pressão dos investidores, e os gajos roubaram o código, que é um bocado chato, roubaram-nos o código, duplicaram a plataforma, levantaram capital e acabaram por lançar em Espanha. E portanto essa parte da estratégia os gajos tinham razão. Nós 6 meses depois acabamos também de perceber que eles tinham razão e fomos atrás, mas eles hoje em dia são maiores do que nós em Espanha, e portanto isso é uma daquelas boas cicatrizes que nós temos. Portanto, fizemos isso, se calhar também aprendi imenso, tinha 25 anos e tinha se calhar 30 milhões na conta e não sabia o que era 1 milhão de euros, não é? E portanto agora temos 30, como é que vamos gerir isto? Portanto também crescemos muito rápido e se calhar com dinheiro a mais. Depois há uma relação muito... Também apanhaste ali a altura em que era mais fácil se calhar levantar capital, ou não? Eu acho que hoje em dia é mais fácil Hoje levantar é mais capital fácil? porque tu tens mais capital, não é? E Ok. portanto eu acho que antigamente foi giro de... eu não fiz nada de especial com a Uniplaces, na minha opinião, para além de ter um grupo excepcional de pessoas a trabalhar comigo. E portanto hoje tenho grandes amigos, pessoas que são extremamente válidas do nosso tempo da Uniplaces, e portanto eu acho que existe claramente o nosso maior sucesso é se calhar aquela máfia Uniplaces, que hoje em dia trabalham em várias startups e lançaram vários negócios deles, e aí se calhar aquilo que me deixa mais orgulhoso. Grandes relações que eu tive com investidores, acho que em termos de investimento não foi um grande retorno para a maioria dos investidores. Eu espero que ainda seja, e portanto é um negócio que hoje é lucrativo, e portanto espero que um dia consiga também retornar o capital da forma que alguns desses investidores confiaram em nós. Mas levantámos muito capital de Tier 1 Funds, e portanto investidores muito bons, e portanto claramente dos melhores da Europa, o Atómico, que é o founder do Skype, o Nicholas, e portanto nós fomos o primeiro investimento deles em Portugal, e também éramos um ticket muito grande, e portanto 30 milhões de euros para uma startup muito pequena. Mas mesmo assim era o ticket mais pequeno deles na altura, e portanto nós éramos a participada mais pequena. E, portanto também foi um desafio de perceber não só o fundo, mas depois também percebi mais tarde que não tem a ver só com o fundo, e portanto nós muitas vezes fundadores no início vamos muito atrás das marcas e se calhar menos das pessoas, e portanto eu acho que não tive a melhor relação com os sócios da Atomic que acabaram por liderar o investimento. Embora como marca acho que os gajos foram excepcionais, e tive se calhar muito dinheiro muito cedo, que me obrigou a escalar o negócio de uma forma menos orgânica e menos sustentável do que aquilo que se calhar hoje tento fazer com a Coverflakes. Mas tivemos na altura se calhar 300 e tal pessoas no Uniplaces, e que pessoas com um talento brutal, num contexto muito diferente. Nós temos noção, nós fechamos essa ronda, a série A de 24 milhões de dólares, depois com mais uns top-ups em cima, em final de 2015, início de 2016. Não havia um unicórnio em português. A maioria dos fundos internacionais, acho que nós fizemos a maior série A, e portanto hoje em dia uma ronda de 20 e tal milhões, existem muitas e maiores e com melhores investidores, mas numa perspectiva interessante de se relativizares, eu acho que nós conseguimos fazer essa primeira grande ronda, e se calhar foi aquele nome da Uniplaces hoje em dia no mercado, vem muito por termos sido a primeira, não é? Eu acho que há sempre uma vantagem competitiva, claro. Acho que hoje alguém, se fizesse uma Uniplaces com 30 ou 40 milhões de euros, não seria provavelmente aquele marco, aquele milestone como foi em Portugal, por termos sido os primeiros. Eu acho que isso a mim deu uma oportunidade de estar mais próximo de pessoas que hoje em dia são uma referência para mim, sei lá, o Nuno Sebastião da Fidzai, conheci se calhar menos próximo os fundadores da OutSystems, os Zé Neves da Farfetch, e, portanto, pessoas que eu se calhar nunca teria tido a oportunidade de interagir, e isso deu-me uma exposição que a mim me beneficiou bastante. Quando tenho o início dessa crise de meia-idade, com 30 anos, Flávia, eu e a Flávia estamos juntos há quase 18 anos, e portanto foi numa perspectiva de começar a pensar na família.
nós obviamente eu tinha apostado muito de deixa-me descobrir tudo, fazer todas as janeiras que poderia fazer nas startups e fora das startups, e aos 30 anos acaba por não só começarmos a pensar em família e obviamente começamos a relativizar formas diferentes, claro. Vocês aí vão perceber daqui a uns anos. Há um interregno aí que é uma crise de identidade que eu acho que existe e se fala-se pouco no mundo das startups. Portanto, eu tinha uma dificuldade grande em dissociar a marca Uniplaces da minha marca pessoal. E, portanto, eu acho que isso é um desafio que causa algum transtorno, porque é difícil separarmos isso, e se calhar essa marca não corre tão bem, o que acontece depois de eu me separar dessa marca, como é que eu consigo gerir isso? E portanto isso acho que é um momento difícil e hoje em dia se calhar já se fala bastante mais de mental health que se falava antes, e portanto eu acho que isso mas eu acho que é uma fase bastante complicada, e hoje em dia se calhar é aí quando eu tento apoiar mais conhecidos e amigos que estão a passar um bocadinho por essa fase de venda da empresa, ou a empresa fecha, e como é que tu transformas para a fase a seguir. Eu aí tive muita sorte porque o meu grupo de mentores e de investidores iniciais, que era a Shilling, que no fundo foram os meus primeiros business angels na Uniplaces, que me acompanharam durante todo este percurso e depois acabaram por me convidar para ser sócio da Shilling, e isso foi um período perfeito entre este interregno de ser um operator, um empreendedor, onde permite-me também descobrir a área do capital de risco, onde a Shilling acaba por também se profissionalizar. Eu participo no fundraising desse tal fundo da que é Shilling Founders Fund, muito também numa ideia que nós já tínhamos discutido antes com o João Vasconcelos, que era também um outro grande mentor meu, que foi o gajo que me convenceu a não, se calhar por estupidez ou não, mas não começar no Porto, e portanto nós queremos começar a Uniplaces no Porto, e o João, quando lança a Startup Lisboa, convida-nos para vir para Lisboa, porque precisávamos estar perto do centro de decisão e deste centralismo que existe em Portugal, e portanto ele é uma figura marcante. Ele infelizmente faleceu numa altura, nesta fase crítica para mim, que eu estava a sair da Uniplaces e pensar o que ia fazer a seguir, e ele tinha uma ideia de fazer o Founders Fund, e aí conseguimos no fundo combinar estes dois projetos do Founders Fund com a Shilling, e eu tenho quase um novo propósito, lança a Shilling, e depois se calhar tenho a minha segunda crise de meia-idade, ou uma crise de identidade, onde quero ser um startup founder outra vez, porque por senti se calhar que não tive o sucesso que queria ter com a Uniplaces e o impacto acima de tudo que queria ter com a Uniplaces. Portanto, existe uma parte ego, com uma outra parte legado se calhar, onde eu achava que tinha ótimos exemplos já, e portanto eu se calhar não tinha os exemplos de sucesso quando comecei a Uniplaces. Mas em 2019, 2020 já tinha esses exemplos, excelentes exemplos, como a Farfetch e a Feedzai, OutSystems e outros, e portanto aí eu se calhar quero, há uma segunda vaga com outro tipo de experiência, e acabei por fazer com novos sócios, e isso dá-me uma perspectiva completamente diferente do serial entrepreneur, que podemos depois explorar as vantagens e desvantagens disso. Portanto, esse é um bocadinho esse meu percurso dos últimos 12 anos. Pronto, então vimos aqui o teu percurso de vida quase da faculdade até agora, mas voltando ao Startup Weekend, portanto ali mesmo nas trincheiras, como é que foi? Tu disseste que não fizeram grandes estudos de mercado para a Uniplaces, foi isto é uma ideia fixe, vamos ver o que é que dá. Do outro lado do oceano estão a fazer uma coisa parecida, ou mais ou menos. Qual é que foi aquele momento fulcral em que vocês viram, isto pode mesmo passar de um projeto de 3 meses para uma empresa? A resposta, infelizmente, acho a resposta real, há várias. Uma é que não há fórmula de sucesso, não é? Certo, se existisse, então os gajos tinham tido sucesso, replicavam, né? Eram de cada vez. Se calhar o Elon Musk pode dizer que existe uma fórmula de sucesso, mas o gajo não partilha com o mundo. Não existe essa fórmula. Também não acho que existe esse momento eureka mágico de olha, está aqui, é isto e bora. Eu acho que existe um processo de go-to-market, um product market fit, onde tu sentes existe market pool ou não, e, portanto isto faz sentido ou não como conceito. Mas eu se calhar vou tentar ir atrás, e já foram alguns anos, mas aquilo surge de 3 malucos que não éramos os melhores amigos, mas éramos relativamente próximos, mas acima de tudo reconhecíamos valor nos outros, e eu acho que isso foi a razão certa de nos juntarmos. QB complementares,
nós já éramos super complementares, mas éramos 3 homens brancos, business, portanto, negócio, não tínhamos um tecnológico, não tínhamos, portanto, se calhar não éramos tão complementares como hoje, ou como na altura achávamos que éramos, e portanto, começamos assim de, bora, nós queremos fazer qualquer coisa, para nós o timing pessoal fazia sentido, eu ainda não tinha começado a trabalhar, os outros 2 já se tinham despedido, e havia aqui uma oportunidade se calhar de 6 meses a 1 ano onde nós poderíamos nos dedicar a isto. Portanto, existe esse eureka moment de, ok, isto faz sentido começar. Startup Weekend Portugal, eu acho que é um momento importante, porque e se calhar isso é uma parte engraçada. Nós éramos 3 e nós não fizemos os 3 o mesmo projeto. Okay? Nós tínhamos 3 ideias diferentes. Nós entre os 3 ninguém achava grande piada a Uniplaces como projeto tipo de vida. Sim. E, portanto, eu acabei por ser o Cristo, porque como era o Kiko, o Francisco tinha a ideia que me passou a mim, e portanto eu disse, eu sou o champion, eu levo este projeto. O Ben tinha outro projeto na área de viagens, e o Mariano acho que tinha também outro projeto. Eram os 3 projetos, nós tínhamos dúvidas, tínhamos interesse e dúvidas ao mesmo tempo, e fomos com 3 projetos diferentes, e a Uniplaces ganha o Startup Weekend de Portugal, com uma equipa que o Ben e o Mariano não faziam parte, portanto isso também é estranho. E portanto, aquela equipa que ganha nem sequer são os sócios. Portanto, eu faço parte dessa equipa, na altura com o Luís, que na altura convidámos-lo para ser co-founder CTO, porque nos faltava um CTO, e o gajo mandou-nos à merda, ou mandou passear, e não conseguimos convencer. E portanto, aquele projeto poderia ter morrido ali, porque nós podíamos ter escolhido outro. Mas como os outros 2 não tinham também o momentum certo, e portanto, se calhar se o outro projeto tivesse ganho, nós estávamos a fazer na altura era o Shuffle My Trip, acho exatamente, era shufflemytrip.com. Viagens random. Nós gostávamos de ir para o aeroporto com tipo 200 euros e agora, olha, vamos procurar um destino 2 dias random, e começamos no fundo era um pacote de viagem, não era? Tinhas o voo, o hotel e a experiência qualquer, e aquilo era, olha, por 200 euros damos-te uma coisa que se calhar custa 5.000 euros, e tentar arranjar discounted deals e agrupar isso. Como nós os 3 gostávamos de viajar, tínhamos na altura, relacionávamos muito mais com esse conceito do que arranjar casas para estudantes, que nós já tínhamos passado essa fase, tipo, ok, nós percebemos a necessidade, mas para nós não era tão sexy, não é? Claro. Mas o momentum de ganhares o Startup Weekend de Portugal, percebemos que muitas vezes estás a criar uma solução para um problema que não existe. Ali o problema era real, percebíamos que fazia sentido. A Uniplaces tinha algumas semelhanças com o modelo da Airbnb, que estava literalmente a levantar, foi aquela primeira grande ronda de 100 milhões que os gajos iam começar a expandir para a Europa, porque os Zammer Brothers na altura eram famosos, que era a Rocket, que o Humberto depois acabou por fazer parte, acabaram por tentar clonar a Airbnb com a Wimdu. Nós temos, este modelo faz sentido, mas depois começamos a tentar arranjar como business people de qualquer estratégia e o tamanho do mercado e fez-nos sentido que os estudantes era o início, mas alojamento de média e longa duração é um mercado que à partida é muito maior do que o mercado de curta duração. Claro. Especialmente quando estamos a pensar na lógica da Airbnb de quartos, né, de bed and breakfast e coisas assim, que era um nicho de um nicho. E nós achamos, esta oportunidade com os estudantes é clara, ganhamos esse mercado, ganhas tipo um nicho do mercado que tem um potencial gigante, mas nunca foi a coisa mais sexy do mundo. E hoje em dia ainda o Sebastião da Fizai ainda me goza de que negócio de merda que tu tinhas para ali. Mas vocês nesse Startup Weekend foram falar com pessoas, foram às universidades arranjar quartos às pessoas? Como é que... O Startup Weekend de Portugal é um conceito de, acho que é 48 horas. Portanto, chegas lá numa sexta à noite e tens que no fundo trabalhar como nos Almada, e no domingo tens que mostrar resultados. Eu, como era um pouco competitivo, tinha a parte de negócio, portanto não conseguia fazer nem um site nem nada. Não só foi arranjar parcerias, como tentar-nos mostrar um site que tinha uma evolução de, olha, nós conseguimos fazer em 48 horas um site, e nós achámos que isso já era, na altura isso já era suficiente, porque a AI não existia, portanto só isso era porreiro. Como já tínhamos algumas parcerias, já tínhamos trabalhado um pouco isso antes do Startup Week em Portugal, e portanto claramente fizemos batota, claro, para ganhar. Vão-te revogar o prémio sem problema nenhum, mas na altura as regras pelo visto não proibiram isso completamente, e portanto nós conseguimos mostrar tração. E isso foi um bocadinho aquela lógica do fake it until you make it. Mas tinham pessoas a reservar quartos que não existiam? Reservar,
a plataforma existia, haviam quartos na plataforma e, portanto, conseguimos provar tração que em muito pouco tempo, comparado com outros projetos que sei lá, super válidos, fizeram as pessoas chegavam lá na sexta-feira e que faziam uma business model canvas no domingo, comparar com um site que estava live com umas reservas, era claramente uma vantagem competitiva que nós tínhamos. E, portanto, nós ganhamos isso assim. Claramente alguém acha que eu fui batuteiro e se calhar tem razão. E isso acaba por depois dar o motivo de se calhar darmos mais 3 meses ao projeto para ver se aquilo fazia sentido ou não. E obviamente o Ben e o Mariano chateados comigo porque eu tinha ganho com a ideia que eles não queriam fazer. E eu acho que isso depois acabou por nos dar aquela motivação extra. E depois eu acho que o grande momento, se calhar não é o Startup Weekend de Portugal, mas é um pitch que nós fazemos no BET na Católica. E portanto nós éramos o Papa Prémios nessa altura, em 2012, porque nós íamos a todos, nós não tínhamos dinheiro e portanto nós íamos a todos os tipos de competições que havia para ganharmos, sei lá, os 1000 euros que nos dava mais um mês de vida. E portanto acabamos por depois ir ao BET. No BET conhecemos o Gonçalves Pereira, que era o sócio fundador da Shilling. E que fazemos um pitch e eles acabam por liderar essa primeira ronda, que é a Shilling, juntamente com 2 business angels ingleses que acabaram por acreditar no nosso conceito. E isso é em janeiro, acho, de 2012. E em janeiro de 2012 é a altura onde nós, no fundo, formalizamos o início da Uniplaces. Mas vocês foram a esse concurso, aquele era que é um curso pitch, e depois isso levou ao investimento, ou o prémio era serem investidos? E obviamente, outra vez a sorte de sermos os primeiros. Nós fizemos o Papa Prémios e portanto foi o primeiro Startup Pirates com a Inês, no Porto. Depois fizemos o primeiro, não sei se foi o primeiro ou o segundo Startup Weekend de Portugal, porque não sei se já tinha existido uma edição anterior. Ganhamos esse e depois vamos fazer o primeiro BET, que é o programa da Católica de Empreendedores, que tinha um prémio, mas o júri eram investidores. E portanto aí conseguimos, aí já não foi só o prémio, aí foi a relação com os investidores, com o Hugo, e aí sim esse é o prémio que nos dá acima de tudo a ligação com os investidores. Depois aí a Shilling era provavelmente, era a Shilling e a Agnes na altura do Pé de Janela, dos poucos fundos que existiam em Portugal, para além de se calhar da Espírito Santo Ventures. Nós claramente não tínhamos tech suficiente para uma Espírito Santo. E surgiu um bocadinho essa oportunidade por aí. Portanto, são prémios, caça-prémios, mais esse BET, que acaba por ser um concurso onde hoje em dia as universidades têm, onde vais lá, tens uma série de gajos a fazer um demo day, faz o pitch e depois há um vencedor ou não. É engraçado ver o quão scrappy foi o início da Uniplaces, essa coisa que tu dizes de andar. Tático, zero estratégico, sinceramente. Eu acho que aí acho que tens 2 formas de fazer um negócio, não é? E que é jovem empreendedor, a oportunidade cai-te mais ou menos no colo, que foi o que nos aconteceu, e portanto depois tu vais fazendo o plano à medida que as coisas vão acontecendo, e depois tens se calhar a parte um bocadinho mais profissional, que é, tu trabalhas 10 anos numa indústria, claro, vocês trabalham na Rose, veem o desafio que é desenvolver uma solução naquele mercado, sei lá, em AI ou fazer o futuro Excel, percebem que há um problema muito específico, vocês acabam por ganhar muita competência e saem com uma coisa muito mais estruturada, e portanto aí já não é uma coisa que vos cai no colo, são vocês que identificam o desafio. E grande parte dos casos de sucesso acabam por ser muito mais este segundo exemplo, porque aí sim há muito mais certeza daquilo que estás a fazer, vocês são experts, é uma área já bem identificada, e depois os investidores também entendem muito melhor porque é que vocês são as pessoas certas para resolver aquele problema. E portanto, eu acho que eu fiz muito aquilo a padeiro. E eu acho que há uma lógica muito mais estruturada e profissional de identificar o problema. Muitas vezes o que eu acho é que o segundo caso, e daí muitas vezes as pessoas, há aqui este mito urbano que os empreendedores são todos putos de 22 anos. Pois não é? É, Portanto, isso, as histórias mais sexys é quando é o Mark Zuckerberg que sai da na faculdade cave e não sei o quê. E depois cria uma tendência de agora temos de ser todos college dropouts para ser fixe. Pronto, eu acho que a média dos fundadores unicórnios nos Estados Unidos é 41 anos. Não é? E portanto desmistifica um pouco esse conceito, porque faz mais sentido, que é tipo, tens gajos claramente, sei lá, Andreessen Horowitz, que diz, é muito difícil eles investirem em first time founders,
Mas depois há também uma vantagem de first time founders, que é aquilo que os Mark Zuckerberg dizem na vida, que é, se eu soubesse o quão difícil era, não me teria metido nisto. E portanto tu precisas também de um nível de ingenuidade, se calhar louca, porque estás hoje em dia com Instagrams e TikToks e X, acabas por, o Elon Musk diz, criares uma startup é como se estivesse a comer vidro, e portanto tipo, isso aí à partida não é o melhor convite para ser empreendedor. E portanto eu acho que quanto tens de ter mesmo aquilo que eu digo, tens de ter o bichinho para querer ser maluco o suficiente. Porque nós temos agora num pequeno almoço com o Vítor, que um gajo tem mais de 10 anos de Google, agora, hoje em dia na DeepMind, é difícil um gajo com aqueles golden handcuffs sair de onde ele está com 2 ou 3 ou 4 filhos e começar do zero, com o risco inerente, porque não existe a fórmula de sucesso. O gajo está-se a arriscar, sei lá, um salário de milhões para ir criar uma coisa que passado 6 meses pode estar num buraco. Tu falaste dessa dualidade, dessas duas maneiras de, no fundo, criar startups, uma mais scrappy, a outra se calhar até mais comum em founders mais maduros, em que foi mais a versão da Coverflex. Era isso que eu ia perguntar agora, que é até que ponto é que foi isso a versão da Coverflex? Ou seja, tiveste a experiência de ter as duas formas diametralmente opostas? Tive. Tens obviamente algumas semelhanças, mas o processo também foi muito diferente. E portanto, no segundo caso, não é completamente o caso estruturado, mas partilho, porque acho que pode ser interessante até pode ser uma boa proxy para outras pessoas que estejam numa situação parecida. Portanto, eu quando estou a levantar o fundo de capital de risco da Shilling, nós tínhamos o objetivo que era no início achámos que ia ser um fundo de 10 a 20 milhões. Hoje em dia a Shilling tem um bocadinho mais de 100 milhões sob gestão, mas quando estávamos nesse processo, é um processo que eu também se calhar não sabia na altura, mas é um processo que demora meses, se não anos, a teres o fundo completamente fechado. E portanto, nesse processo de fundraising do fundo, acabo por conhecer várias pessoas que estão a fazer projetos interessantes, numa perspectiva de, se calhar, da Shilling estar interessado em investir numa fase a seguir. E conheço o Nuno Pinto. O Nuno e eu já tínhamos investidores passados, acho que na altura era a Índico, que era nosso investidor na Uniplaces e na startup dele, e ele tinha feito o exit e portanto ele estava se calhar a falar comigo numa perspectiva, eu achava mais numa perspectiva de investidor, e depois acabamos por montar um conceito, se calhar no início ainda, nos primeiros 6 meses eu achava que eu ia ser o angel investor, e o Nuno, acabei por depois ajudar o Nuno a montar um bocadinho a equipa, na altura eu nem sequer faria parte de uma função executiva, e depois fomos buscar o Rui e o Luís. E, portanto, o Rui na altura estava a trabalhar na Unbabel, o Luís era CMO na altura da Indie Campers, e nós acabamos por começar a montar esse projeto e aí acabamos por angariar os primeiros 5 milhões de euros num PowerPoint, que tem as suas vantagens e desvantagens. Então. É possível. É possível ou foi possível? Eu acho que foi possível e é possível. Não sei se é o caminho certo. Outra vez, não há um caminho certo, mas é possível. Ou seja, existe. Há quem tenha até levantado mais. Obviamente nós tínhamos um caso esse um bocadinho diferente, porque no fundo nós todos éramos empreendedores em série e com experiências bastante complementares, e isso também nos dava no papel uma oportunidade se calhar diferente, com uma maturidade diferente. E também fomos buscar capital estrangeiro, que eu acho que também tem um preço um bocadinho diferente daquele que tem o capital português. E portanto nós aí conseguimos montar o negócio e fizemos, na altura até foi com 200M, eu na altura até dizer que nunca teria feito qualquer coisa com 200M, e fizemos com 200M, e portanto eu acho que é possível. Fizemos literalmente a ideia de levantar com PowerPoint sem nada. Tivemos muito trabalho, mas também muita sorte. E, pronto, e acho que foi tudo aquilo que os textbooks dizem que não é possível e que se calhar não é aconselhável. 5 milhões num PowerPoint. Fizemos um cold email, e portanto foi um e-mail outbound do Nuno para um fundo francês que nunca tinha ouvido falar, briga, para o CEO, para o Ben Marl. E o Ben, não sei porque, respondeu à merda do e-mail. Nem ele acho que hoje sabe, mas o gajo respondeu. E na semana a seguir nós estávamos a fechar com outro investidor,
com o Cedric, que era um contacto do Roberto Machado. Uhum. E nós estávamos num processo que estava a demorar, tipo, ia ser uma ronda de 1 milhão, ia demorar uma chatice, um preço que se calhar não ia ser grande coisa. E o Ben, por causa também desse nível competitivo, o gajo me diz: olha, se vocês quiserem, venham a Londres para a semana, almoçamos e não assinem já a term sheet com os outros gajos. E nós tipo, ok, fomos almoçar a Londres, conhecemos-nos, almoçamos. E o gajo basicamente disse: eu lidero a ronda dos 5 milhões. E portanto, tudo aquilo que parece meio filme de uma reunião, o gajo assina o cheque e acabou por acontecer sem contexto nenhum. E, portanto, nem sequer era uma relação nossa antiga. Portanto, isso aconteceu e tivemos muita sorte por causa disso. E hoje em dia o gajo que está no nosso board é o maior acionista e temos uma ótima relação com ele. E portanto, eu acho que isso funciona. Não diria que é a fórmula de sucesso. Eu não vinha da área e, portanto, não era uma coisa tão estruturada de... estamos a falar de seguros de saúde, cartões de refeição e, portanto, não era sequer a minha praia. Em parte era alguma praia do Nuno, na parte dos seguros. Mas uma perspectiva de um negócio fintech que eu achava piada, mas com uma oportunidade... E eu fui-me apaixonando, eu acho que fui-me apaixonando cada vez mais pelo projeto. E, portanto, se calhar o primeiro pitch foi: ok, isto pode ser um bom angel investment. Eu acho que hoje em dia estou mais cativado pelo projeto, porque a oportunidade pode... no outro dia fiz uma apresentação à equipa, onde acaba por explicar a Revolut, que é o maior negócio tecnológico europeu, depois do Spotify. Nessa perspectiva, os gajos começaram com Forex, não é? E, portanto... O nicho do Revolut é muito mais nicho, na minha opinião, do que a Coverflex, e a amplitude que eu posso ter na Coverflex em termos de sermos todos os workflows financeiros de empresas para pessoas, e estamos a falar de 50% do PIB mundial é salários, é labor costs, não é? E a Coverflex pode ter um papel bastante interessante nisso. Portanto, é um nicho que é, se calhar 100 vezes, é 50% do PIB mundial, não é? Tipo Forex, tipo é ínfimo nisto. E portanto, nós tínhamos uma oportunidade que se calhar não era tão... E hoje em dia, se calhar, ainda tenho algumas dificuldades de explicar isto à minha mulher e à minha família, que é bem este potencial dos cartões de refeição, que é uma coisa que parece não muito sexy, mas a oportunidade, a plataforma que nos pode dar é bastante mais interessante. E portanto, eu acho que esse é o início, que se calhar não é de... tenho aqui uma grande oportunidade da AI para healthcare, e aquilo é gigante desde o dia 1 e eu tipo estou cativado por isso. Acho que surge de uma necessidade, mas outra vez, de uma oportunidade que nós identificamos no mercado e vais crescendo nisso. E pronto, se calhar não é uma paixão à primeira vista, é uma coisa que vai crescendo em ti, e se calhar isso é em parte semelhante àquilo que aconteceu com a Uniplaces, de um contexto bastante diferente. Empreendedores em série versus putos saídos da faculdade, muito capital no início, levantamos 5 milhões, mas depois acabamos por criar um negócio com strong fundamentals, e portanto um negócio que é hoje cash flow positivo em Portugal e que nós vamos escalando com muito mais calma. Não fomos buscar logo aqueles empreendedores, sei lá, os investidores nível mundial, como por exemplo a Rose foi. Portanto, não temos a Accel, não temos a Index, não temos esses gajos, mas que também nos deu tempo e menos pressão para fazer melhor o negócio, e que eu acredito que a médio prazo vai funcionar. Na Uniplaces levantamos muito pouco capital, 200 mil euros versus 5 milhões, mas depois levantamos muito capital relativamente cedo, que nos criou uma pressão em termos de negócio, de ter que expandir para todo lado, formas meio pouco sustentáveis, versus hoje que estamos muito mais sustentáveis no nosso crescimento. E portanto, algumas semelhanças, mas acima de tudo modelos e formas de trabalhar bastante diferentes. Portanto, tu tiveste essas duas formas, e agora has de ter visto outras tantas como investidor. Essa scrappiness do início é uma coisa que tu procuras, ou dás mais valor se calhar a um modelo mais orgânico, mais sustentável, como é a Coverflex? Tenho muitas vezes essa discussão com o Ricardo Jacinto e com a Maria Vilas Boas na Schilling. Aquilo que me vem à cabeça primeiro, eu acho que na fase, depende muito da fase que estás a investir. Claro. Nesta fase mesmo inicial, eu acho que tem muito a ver com tu tens ou não o clique com a equipa, e tu achas que a equipa é ou não fora de série. Porque o desafio que muitas vezes tenho, o produto pode nem sequer existir e pode ter lá uma ideia ou não,
e à partida vai sempre pivotar. E portanto o produto em si vai evoluir, e evolui muitas vezes pela capacidade, pelo intelecto e pela persistência do founder e a capacidade de não desistir ao primeiro problema. E, portanto tem muito a ver com os founders são não excepcionais e o mercado tem que fazer sentido, e portanto eu acho que o mercado é sem dúvida importante, porque tu vais pivotar o produto, mas normalmente mais ou menos no mesmo espaço. Podes ir para um espaço completamente ao lado, mas aí é um risco ainda maior. E portanto eu acho que acima de tudo os gajos são não excepcionais. Não é? Eu confio imenso no Humberto e acho que a Rose tem um potencial brutal, das maiores ambições que eu vi. Mas o produto no início não estava lá, claro. E os use cases ainda hoje, se calhar tu consegues perceber os desafios, e se não fosse a vossa persistência, vocês já poderiam, outras equipas já poderiam ter desistido. E portanto eu acredito mesmo que ou os gajos são excepcionais como o Humberto e outros, e aí tu estás a apostar na equipa e tens grandes desafios, porque depois de falta de capital e fechar a empresa, esse é o número 1 em termos de cause of death. O número 2 acaba por ser problemas entre sócios, claro. Não é? Portanto, o que me dá às vezes alguma segurança é, por exemplo, o Torben e o Humberto terem trabalhado juntos, já terem levado na cabeça, e isso dá-te uma resiliência que é importante quando acontece a seguir. No meu caso da Uniplaces, nós estávamos a juntar, nunca realmente tínhamos trabalhado juntos, e em parte levamos um pontapé no rabo quando o co-founder CTO foi fazer um concorrente, e portanto como investidor tu tens que ter um bocadinho essa percepção, e portanto tens de ter um feeling grande de estes gajos são malucos o suficiente ou não, e são foras de série o suficiente para... são, acima de tudo, acho que uma das coisas que normalmente nós perguntamos é: eu via-me a trabalhar para este gajo ou não? E eu acho que isso é uma ótima forma de... se este gajo for realmente excepcional, ele vai conseguir captar a mim para lá trabalhar. Isso muitas vezes isso nos fundos, quando muitas vezes tens os gajos que se calhar não são sócios, são principals ou associates, que dão o salto para o portfólio porque acreditam imenso naquele projeto, não é? Porque estudaram o mercado e depois gostam tanto que o gajo é realmente excepcional, deixa-me, se calhar o comboio não passa 2 vezes. Portanto, e eu acho que esse nível de confiança na equipa, por muito que se calhar depois o produto ou o mercado não funcionem, e eu acredito muito que isto é uma perspectiva de relação a médio e longo prazo. A private equity eu acho que é um bocadinho diferente, mas no early stage provavelmente até pode ser que não seja este negócio que vai funcionar com esta equipa, mas tu queres estar próximo, porque se calhar não é este, mas é o a seguir. E acho que é um ótimo caso em Portugal, por exemplo, tem-me um à cabeça, o Eizo Kant, é um ótimo gajo para vocês convidarem também para cá. O Eizo, eu quis investir e não consegui na altura na Athenian, que era o último projeto dele, e eles entretanto, a equipa, o gajo é verdadeiramente excepcional, mas estava a fazer um projeto difícil de executar, e ele apanhou a onda do AI, e os gajos conseguiram fechar a empresa e no fundo mudar esse capital dessa empresa por uma nova, porque é super difícil disto acontecer. E hoje em dia provavelmente é o maior Series B de sempre em Portugal. Estamos a falar de um Series B de 500 milhões que aconteceu o mês passado e pouca gente sabe em Portugal. E é provavelmente o grande concorrente da OpenAI. O co-founder CTO vive na Serra da Rábida. E este tipo de... tens o Caldeira, que é o VP Engineering, que era o VP Engineering da OutSystems. E pronto, tens uma equipa que eu acho que eles estão a criar verdadeiramente fenomenal. E eu acho que isso existe, isso acontece, mas é isso. Por acaso isso levanta-me uma questão, que é, ontem quando estávamos a falar no evento aqui da Endeavor, tu falaste do teu mentor e que é uma pessoa que tu até disseste, nós pagamos-te se conseguires trazê-la aqui ao podcast. Ou seja, é uma pessoa que de certeza que tem uma agenda super preenchida e não está disponível para falar com qualquer pessoa, não é? E tu também disseste há bocadinho que o facto de teres criado a Uniplaces e aquilo ter escalado tanto deu-te muita exposição, principalmente se calhar a este tipo de pessoas. E também é um bocadinho isso. É para isto que serve aqui o podcast, não é? Estamos a ter free time contigo à pala disto e do Humberto. Mas a minha questão aqui, e vai de encontro ao que estavas a dizer, é essa máfia também vai viver muito, ou essa máfia que tu falas de malta que já fundou e agora está a fazer aquele trickle down para outras empresas, há de viver muito de estas mentorias se passarem de geração em geração, não é? Ou seja, tu agora como de geração 2015, imagina
seres mentor de outras startups, mas lá está, há uma certa gate aí, não? Este acesso a pessoas excepcionais é um bocadinho fechado. Como é que pá, um comum mortal, um miúdo que sai da universidade tem acesso a estas mentorias, e que importância é que isto teve para ti na tua carreira? Eu acho que pode ser, não sei se é $1 million ou $1 billion question, mas a parte da mentoria, e depois tem contextos sociais também, Claro. também importantes, não é? Tipo, nos Estados Unidos isso se calhar está muito mais estruturado e esquematizado e muito mais aceite, e existe muito mais essa cultura que se calhar existe em Portugal. Eu acho que a primeira parte é a mentoria não é mais nada do que uma relação. Claro. E essa relação, pá, como em tudo na vida, eu acho que tu tens que tentar, especialmente quando és tu que queres receber, o difícil é que tu tens que dar no início para depois poder receber. E tu tens que viver. Eu acho que isso é, se calhar, uma das formas que me tem dado algum sucesso e uma perspectiva também diferente depois de me conseguir relacionar, que é, eu tento sempre procurar como é que eu consigo acrescentar valor. Porque obviamente a pessoa sabe, não é? A pessoa mais velha, com mais sucesso, com mais experiência, sabe que há ali uma desigualdade, e o desafio para ti e a forma que também tu consegues superar é como é que tu consegues, neste desequilíbrio, que também existe em todo lado, não é? Tipo, quando estás a levantar capital de risco, o investidor à partida sabe muito mais de capital de risco do que tu. E portanto, isto, como em tudo na vida, namoradas ou por aí fora, existe desequilíbrio e tu tens que criar a oportunidade. E portanto, eu acho que as pessoas estão abertas a fazer, tipo, a mentoria é uma palavra se calhar forte, que pode assustar à primeira. Sim, e depois as pessoas formal, bastante formal, e que pode criar alguns desafios. Eu acho que é criar relações de conhecidos para amigos, e depois pessoas que tu respeitas imenso. Tentas depois, hoje em dia muitas vezes digo até a brincar para algumas dessas pessoas que eles sabem quem são, que são os meus mentores, mas acaba por não ser algo estruturado e dizer, eu não reúno com os gajos e escrevo tipo ao mentor, olha, faz-me aí a análise e avalia-me. Eu acho que são oportunidades que tu vais tendo e espaços que tu vais criando para ter isso. A maioria destas pessoas, quanto mais com mais sucesso e mais experientes ficam, mais têm interesse, por um lado, em participarem neste desenvolvimento pessoal das pessoas. Pá, eles obviamente já fazem isso normalmente com os filhos, e eles têm este carinho especial, e portanto as pessoas à partida ssão muito mais generosas do que aquilo que nós muitas vezes achamos que são. E portanto eu acho que essa oportunidade existe. Muitas vezes quando eu te digo-vos a brincar com vocês de pá, eu pago-vos se vocês conseguirem, é muitas vezes porque eu estou-vos a desafiar, porque eu acho que o problema tem muito mais a ver connosco, neste caso com vocês, não se sentirem à vontade de fazer o pedido. Claro. Porque depois de fazer o pedido até é muito mais difícil a pessoa dizer que não, ou porque a pessoa realmente não se importa, ou vocês têm que entender quais são se calhar as resistências. E muitas vezes as melhores pessoas os melhores mentores muitas vezes são aqueles que não querem nem show off, ou seja, querem-vos dar atenção e tempo, mas não numa perspectiva de eles não precisam de mostrar nada a ninguém. Sem microfones. Sem microfones. E muitas vezes é preciso entender isso, porque muitas vezes nós seguimos, sei lá, os exemplos das pessoas de sucesso. Muitas vezes não são as pessoas que são publicamente as pessoas de sucesso, não é? E o difícil da parte dos mentores e das pessoas de sucesso é que, sei lá, as pessoas com realmente sucesso muitas vezes são aquelas que estão no backstage, que ninguém sabe quem são, e que é difícil perceber isso. E, portanto, não tem esses sinais de exteriorização ou de riqueza ou de sucesso, e que tu muitas vezes chegas lá com uma conversa com o Humberto e de perceber quem são os gajos que realmente para ti são verdadeiramente excepcionais. E muitas vezes tu vais descobrindo esses exemplos, e eu acho que tens ótimos exemplos mesmo nas startups portuguesas, ou pessoas que conseguiram ter realmente sucesso, mas que se calhar a história não é pública. Gonçalo Fortes da ProSmart, o Luís Vieira da B-Parts, o Nuno Job, que hoje em dia é nosso investidor na Shilling, que tem a YLD em Londres e hoje em dia está no Porto, muito mais presente. O Ricardo Oliveira, vamos falar o Ricardo vendeu a Thousand Eyes por $1 bilhão à Cisco, e quer estar mais próximo do ecossistema português, vive fora, e portanto muitas vezes, se calhar, são vocês, e esse é o vosso valor acrescentado, não é? Eles querem estar mais próximos. Ou o Vítor, não é? Que trabalha na DeepMind em Londres, é de Barcelos,
e quer estar mais próximo. Tipo, o desafio dele é: eu vivo entre Barcelos, Famalicão e Londres e quero estar mais próximo em Portugal, mas eu não tenho grande rede em Portugal. E portanto, eu acho que é aí onde tu procuras o teu ângulo de diferenciação. Toda a gente quer ser o Cristiano Ronaldo e jogar no Real Madrid aos 17 anos, mas há um processo que eu acho que tens de passar por ele. No caso dele, Sporting, United, e depois sim Real, e hoje em dia se calhar noutras ligas. Eu acho que é um bocadinho de nós como jovens com 23, 24, 25 anos especialmente, queres crescer muito rápido, queres passar passos, mas eu acho que a parte dos mentores, e vindo à tua questão inicial, as pessoas estão muito mais predispostas do que aquilo que nós achamos que elas estão. Tem que haver, ou seja, não pode parecer uma relação completamente interesseira e, portanto, obviamente existe este desequilíbrio e tu tens que encontrar aqui uma oportunidade. Eu tive muita sorte porque no fundo também procurei as pessoas. A grande vantagem da Shilling na altura não eram uns 200 mil euros, muito sinceramente. A Shilling, os fundadores iniciais, tínhamos o João Coelho Borges, que é a tal pessoa que eu disse que devias convidar, o João, o Gonçalves Pereira, o Pedro, o Juan, o António Casanova, que é o CEO da Unilever, o Diogo da Silveira, que era na altura, acho que quando eu conheci era o CEO da Açoriana de Segundos, depois ficou o CEO da Semapa. Pessoas que eu não conseguiria ter acesso. E portanto eles acabam por ser mentores e portanto o grande mais-valia que eu retirei da relação com eles é que em 2016, depois 4 anos depois de terem investido em mim, foi-me convidarem com 30 anos para ser sócio da Shilling, e para mim é eu poder aprender com aquelas pessoas. E depois na altura entrei também com o Pedro Ramalho Carlos e com o Ricardo, e portanto é um grupo de pessoas que são os meus mentores há 12 anos. Eles não estão lá, eles oficialmente não são mentores, mas são as pessoas que me viram crescer. Sim. E portanto eu acho que é esse tipo de relação. Depois tu tens que fomentá-las, não é? No outro dia estava a trocar uns WhatsApps com a Maria e com o Humberto. Acho que o Humberto é um ótimo mentor meu, que é o gajo que consegue fazer uma análise de sem tretas, sem filtros, bastante in your face, de quem é que eu sou e porque é que eu não sou assim tão especial e quem são os gajos verdadeiramente especiais. E esse tipo de relação que tu consegues ter com amigos e com pessoas que nem são teus amigos mas que são teus mentores, ou pessoas que tu tipo, you look up to, são referências. E portanto eu acho que é isso que tu vais retirar mais. São essas pessoas que depois mais tarde vais convidar para os teus 40 anos e depois para os teus 50, e são pessoas que tu vais querer aprender. E eu acho que aí, e nós falamos pouco dessa mentoria, acho que depois tentamos criar este processo de sucesso de precisamos ter mentores, agora bora arranjar mentores, e a coisa tem que ser um bocadinho mais orgânica. E depois mas eu acho que acima de tudo o português tem um bocadinho este desafio de temos falta de lata, não é? E é preciso ter um bocadinho mais lata. Ontem estavas a dizer isso. Nós ontem estávamos aqui no evento e ela, quem me dera ter muito mais lata de chegar à beira de uma pessoa. Então, olá, sou o Diogo. E vocês têm uma ótima plataforma para usar, e portanto, pessoas que claramente não gostam de câmaras, mas depois tens que perceber qual é que é o pitch, sim, né? sim, claro. De tentar dizer, olha, eu acho que vais ter as pessoas vão aprender imenso contigo. Isto é uma oportunidade de se calhar teres impacto em 100 outras pessoas que podem estar a passar por processos semelhantes, ou que se calhar não conhecem o teu caso de sucesso, e que pode ser uma ótima forma de pensar. Há pessoas que se calhar um bocadinho menos interessantes, mas que é válido na mesma, que isto para eles é mesmo importante também. Portanto tens também uma plataforma para eles, não é? Quando tu vais ao Harry Stabbings 20VC, não é só tu que estás a ir lá a dar ao Harry, estás acima de tudo a receber muito marketing deles, não é? E portanto, eu acho que isto pode ser uma plataforma interessante para vocês e para a pessoa que aqui vai. Vamos para a última? Sim. Portanto, nós acabamos todos os episódios com a mesma pergunta. O que dizem os teus olhos? Exatamente. Que é, eu acho que se calhar já tocaste em muitos destes pontos, mas que é um conselho que não te foi dado no início da tua carreira, e que tu agora olhas para trás e gostavas de ter sido dado. Ou se quiseres outro frame, é um conselho para jovens empreendedores, tanto para o Miguel de 23 ou 22 anos. Claramente devia ter feito trabalho de casa e já podia ter estudado isto. Uma ótima resposta, mas não fiz. Mas também não te demos o... Não, mas acho que fizeram bem. Eu acho que o principal são estas relações, mas já tocamos muito na parte da relação com os mentores e a parte externa. Eu se calhar depois tento fazer então este conselho mais para a parte interna, e que acaba por discutir, acho que em duas formas.
o verdadeiro legado que eu retiro da Uniplaces e hoje em dia da experiência na Coverflakes, eu acho que são as pessoas as melhores. Eu acho que tu tens de conseguir diferenciar quem que são verdadeiramente os A-players e garantir que elas estão contigo e criares uma relação que tem que ir para além do trabalho, porque são essas pessoas que vais trabalhar provavelmente nos próximos 4, 5, 10 anos, se as coisas correrem bem, e são formidáveis, não é? E, portanto, e tu tens se calhar isso, o exemplo, o Humberto tem os seus preferidos, e eu acho que nós não temos que ter medo de ter os preferidos, porque eu acho que essas pessoas são game changers, não? O Henrique é um game changer na Rose, e portanto eu acho que trabalhar essas relações que consigam extravasar o profissional, porque nos momentos difíceis vão ser mesmo difíceis, e quando um dia vocês forem para a tua própria startup no futuro, as relações as mais próximas que tiveres com essas pessoas que provavelmente trabalhaste, 2 outras pessoas que calhar vão saltar contigo, vais convencê-las. E muitas vezes nós olhamos short term para esse tipo de relação, de pá, isto é só um trabalho, pá, a pessoa entra, a pessoa sai, não interessa, e eu acho que tu crias pouco esta perspectiva de médio e longo prazo. E portanto a forma como tu tratas os teus investidores, mas acima de tudo os teus colegas de trabalho, eu acho que é fundamental. E depois uma parte se calhar mais para de empreendedor para empreendedor. Eu acho que nós muitas vezes temos vergonha. Eu sou workaholic, gosto de pessoas muito inteligentes, sou muito competitivo, mas eu acho que muitas vezes nós temos vergonha de admitir que falta-nos o coach, ou que o coach é um bocado bullshitada. E uma das coisas que eu falo muitas vezes com a equipa é este apoio externo, de uma perspectiva externa, seja de business angels, e daí, por exemplo, o Humberto hoje é meu business angel, o Nuno Sebastião da Fidzai é meu business angel, muitas vezes dá-nos alguém externo que nos consiga dar aquela chapada quando nós se calhar estamos a cometer alguns erros um bocado estúpidos. É importante termos essas pessoas próximas e pensarmos que isto é uma equipa de futebol e às vezes é preciso rodar pessoas da equipa. E mesmo que o capitão seja inacreditável, todas as equipas de futebol que eu conheço, profissionais, têm um treinador. Claro. E depois tem essa equipa técnica, existe uma equipa técnica. E nós temos muito pouco isso no mundo das startups. Nós falamos muito em performance athletes, como uma analogia perfeita para as startups, mas raramente tens treinadores, raramente tens coaches, raramente tens o gajo que está ali a apoiar e a olhar para várias partes. E hoje, se olhar para a realidade das startups, tu tens um board que muitas vezes representa se calhar o presidente do clube e um bocadinho essa administração do clube. Tens os jogadores e o capitão e os subcapitães e por aí fora, mas tens se calhar muito menos a parte do coaching, do que eu acho que negócios podem beneficiar de ter esse coaching. Mas quem é que seria o coaching aqui neste caso? Eu acho que são coaches externos, não é? E, portanto, nós temos usado, e eu acho que é difícil porque tens que arranjar um coach, não é como um treinador. Tipo, há treinadores que funcionam em contextos diferentes e, portanto, tu tens que arranjar um bocadinho esse coach. E eu acho que o coach tem um bocadinho esse papel do treinador, uma posição um bocadinho diferente, porque eu acho que o papel do CEO é difícil distinguir se é o treinador ou se é o capitão. Mas, acima de tudo, aquilo que eu tenho discutido com pessoas que vão passando pelas várias fases, especialmente quando és CEO ou founder, que acabas por passar por várias fases do negócio, de série A, série B, série C, por aí fora, e são desafios muito diferentes. Tu, quando levantas capital, de repente tens que transformar o negócio. E tu consegues trocar muitas vezes, ou seja, as equipas de futebol trocam os jogadores. Olha, agora vamos jogar na Champions, preciso de requalificar um bocadinho a minha equipa e trazer pessoas que já tenham experiência de Champions. É difícil fazer isso nas empresas. E, portanto, a teres um bocadinho essa ajuda externa que muitas vezes pode vir e deverá vir de fundos de capital de risco que têm um bocadinho essa experiência, mas eles são sempre muito biased, não é? Eles são shareholders ao mesmo tempo que são coaches, e isso cria algum conflito que poderá ser pouco saudável. E, portanto, apoiarem-se isso ou em peers, e portanto CEOs apoiarem-se em outros CEOs, CTOs apoiarem-se em outros CTOs, eu acho que faz falta. E portanto, como tu tens pouca massa crítica em Portugal, e depois temos a coisa das quintinhas, né? Cada um na sua quinta, e depois muitas vezes tens concorrentes no mesmo mercado, as coisas é tramado, e isso existe não só no empreendedorismo como existe na indústria. E portanto isso acho que tem sido o desafio uma das coisas que eu digo, os CMOs conheçam os outros CMOs, porque eu acho que são esses gajos que vão passar pelas mesmas dores, ou nós já passamos ou vamos passar, e esse tipo de peer learning acho que faz todo sentido. Portanto, o pessoal de growth devia conhecer todos os gajos de growth em Portugal. Eu às vezes fico um bocadinho escandalizado quando isso não acontece.
E um último ponto, eu sou um bocadinho patriota, ou bastante patriota, e eu acho que nós temos que apoiar muito mais e nós, o português, gosta de comprar tudo que é estrangeiro e apoiar tudo o que é fixe é de Silicon Valley. E eu acho que o Humberto também, por acaso, tem vivido um bocadinho isso e dito e tentar put your money where mouth is, que é, se podemos comprar português e se podemos ajudar, tipo, das coisas que nós fazemos muito na Coverflex é tentar usar softwares portugueses. Nem sempre eu consigo, porque às vezes, se calhar, eu não vou tomar todas as decisões e se calhar alguém tem um pensamento diferente do meu, mas se nós conseguimos apoiar-nos uns aos outros e vivermos neste cantinho, mas todos um bocadinho mais próximos, acho que é muito mais fácil. Portanto, nós temos uma diáspora portuguesa muito, eu acho que se liga bastante, mas curiosamente depois tens os portugueses em Portugal, se calhar não se ligam tanto como os portugueses lá fora. E se calhar aí vocês têm um papel importante. Espetacular. Acho que nunca tínhamos tido futebol nem diáspora nos conselhos. Não. Foi uma estreia. Muito bom. E só para fazer aquilo full circle, eu acho que esse ponto de os CMOs têm de se conhecer todos, e acho que a Endeavor se calhar pode ajudar. E já que estamos aqui também a convite da Endeavor. Não, eu acho que sinceramente o grande, e aí uma nota final e importante, porque estou cá por causa também para além do Humberto, do Ricardo. E eu acho que a Endeavor aí tem sido eu acho que foi a grande aposta nossa este ano de tentarmos fazer parte da rede. Já tínhamos lá a Bizei, que era uma ótima referência nossa, também uma participada da Shilling, e aí tivemos sorte em conseguir também entrar cedo na rede. E isso, temos uma exposição, eu acho que é importante na procura de mentoria. A Endeavor é um ótimo primeiro passo, porque tu tens um board fortíssimo, não é? Tens provavelmente dos melhores investidores de capital de risco no board, tens um Nuno Sebastião, um ótimo empreendedor, um caso de sucesso gigante, e portanto acabas também por ter pessoas da indústria, por exemplo o Pedro Santander, e portanto acabas por ter um board fortíssimo e complementar, que são provavelmente os mentores que eu tive, se calhar na Shilling. Os Endeavor Entrepreneurs conseguem beneficiar logo desse nível muito, muito alto. E portanto eu acho que a Endeavor depois acaba por ser acima de tudo um peer network, exatamente nessa procura bora tentar procurar pessoas. A Bizei está claramente num estágio seguinte ao nosso, portanto, nós aprendermos com eles também se calhar tentarem perceber como é que não podem aprender de algumas coisas que nós já também aprendemos, e portanto eu acho que é uma ótima oportunidade para outros empreendedores que estejam nesta fase do scale-up. A nossa Endeavor tem sido não só a nível nacional como a nível internacional. Nós temos os desafios grandes, por exemplo, de internacionalizar em Espanha e Itália, e a rede Endeavor é fortíssima nesses dois países, e portanto tem sido sem dúvida um apoio grande. E a vantagem de quando somos pequenos temos ainda mais apoio, quanto mais dás, mais recebes. Neste momento temos duas empresas, vamos se calhar ter mais 3 ou 4 nos próximos meses, e portanto quem tiver a ouvir, procura Endeavor, e se conseguirem ter as métricas de crescimento e fizer sentido para vocês, juntem-se, que acho que é uma ótima rede. Fica aqui o motto. Miguel, acho que foi espetacular. Muito obrigado. E Desculpa nem ser tanto tempo. Foi ótimo. Pronto, malta, já sabem as coisas do costume. Deixem aí o vosso apoio, subscrição, etc. E vemos no próximo. Até para a semana.